Rádio Globo. Eleições 2018. E o Café das 6 hoje continua com a série de sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo. Você já sabe que a ordem e as regras dessas entrevistas foram definidas numa reunião com os representantes de todas as candidaturas. Então, todos os candidatos foram convidados e todos confirmaram a presença. Nosso convidado de hoje é João Dória, do PSDB. Muito bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Mark. Bom dia, ouvintes da Rádio Globo. Obrigado. João Dória. João Agripino da Costa Dória Júnior. Isso. Poucas pessoas sabem seu nome completo, hein? Pequeno nome. Candidato, vamos aqui nessa entrevista discutir bastante proposta. Lemos os planos de governo. E o senhor prometeu, numa entrevista recente, ampliar a malha do metrô de São Paulo em 20 anos para 350 quilômetros. Hoje a rede tem 90 quilômetros. Nos últimos 20 anos, o Estado foi governado por políticos do seu partido, o PSDB, e recebeu inúmeras críticas pelas demoras, pelos atrasos nas obras. Onde o senhor acha que os seus antecessores, ou prováveis, né, erraram? O que o senhor faria diferente no governo do Estado? Mário, mais uma vez, bom dia, ouvintes. Eu não discuto o passado, eu discuto o futuro. Estou disputando uma eleição, espero ser eleito, para resolver problemas, não para discutir problemas do passado. O metrô vai ter uma integração com a CPTM. Essa integração é importante. Ambos são transportes em trilho. Ambos atendem a milhões de passageiros diariamente e ambos estão integrados também com o transporte de pneus promovido pela Prefeitura de São Paulo. Então, nós tivemos um crescimento relativamente pequeno, evidente, 90 quilômetros ao longo de tanto tempo. Não era a meta, não era a projeção. Ao longo dos próximos 20 anos, e metrô, vale a pena mencionar, Mari, é projeto de longo prazo. É como a construção de um aeroporto, de uma rodovia, de um sistema portuário. Você não faz um projeto para 2, 3, 4 anos. Você faz um projeto para 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Então, o nosso projeto é para 20 anos. E vamos utilizar o regime de PPP, Parceria Público-Privada, que é o que melhor funciona e que, aliás, foi adotado aqui pelo governador Alckmin nos seus 3 últimos anos de governo e funcionou bem. E é exatamente esse modelo que nós vamos adotar. E vamos integrar os trilhos da CPTM, porque aí essa diferença dos 260 quilômetros para os próximos 20 anos é perfeitamente possível de ser alcançado, melhorando as condições de acessibilidade da população e o transporte de passageiros. Então, principalmente seria a utilização do que já existe, mas que hoje é feita por trens da CPTM. A expansão do metrô, a expansão da CPTM e a integração dos trilhos. Candidato, é muito forte a marca do seu governo relacionada às privatizações. A gente viu isso na prefeitura e no seu plano de governo também aparece. O que o senhor gostaria de privatizar estando no estado de São Paulo ou nesse comando? Por que esse plano daria certo? Uma vez que durante a prefeitura o senhor encontrou tantas dificuldades e essas dificuldades também aparecem no governo de Bruno Covas. Bom, Marco, primeiro, boa pergunta. Eu sou privatista, até porque sou um liberal e acredito que o Estado bom é o Estado menor, mais eficiente, mais focado para ser mais justo e mais dedicado às causas sociais e mais decente, mais honesto também. Estado grande normalmente é Estado corrupto. Aqui, em qualquer parte do mundo, Estado menor, ele tende a ser mais eficiente, mais transparente e mais próximo daquilo que a população deseja. Os programas de privatização não são fáceis no Brasil. Há uma grande corrente de esquerda que não pode ouvir falar em privatizar, conceder, fazer parcerias público-privadas. É um enfrentamento difícil, não é fácil. O fácil é não fazer, deixa como está, isso é o fácil. O difícil é fazer o enfrentamento. A Prefeitura de São Paulo tomou uma decisão, formada por mim e pelo Bruno, e agora vai prosseguir. O Bruno Covas tem todos os mecanismos para dar sequência aos programas de concessões, PPPs e privatizações. Evidentemente, você tem todas as dificuldades de Tribunal de Contas, Câmara Municipal, as audiências públicas, ativistas, grupos, etc. Faz parte do jogo. É duro, é difícil, mas faz parte do jogo. No âmbito estadual, respondendo a primeira parte da sua pergunta, Mark, vamos colocar para o setor privado todas as autoestradas que ainda não estão concedidas. Vamos avaliar algumas vicinais, aquelas mais importantes, que na verdade já se tornaram estradas e não vicinais, e que podem ser concedidas também.
Todos os aeroportos regionais que não foram concedidos, a maioria ainda está em mãos do governo do Estado. O sistema da hidrovia Tietê-Paraná igualmente vai para o setor privado e as ferrovias. E ferrovias é um setor onde nós temos que acelerar muito. O setor ferroviário em São Paulo já tem uma malha razoável, mas ultrapassada. Ela precisa de investidores para melhoria, para expansão e a sua própria operação. E a boa notícia, Mark e Mari, é que temos investidores para isso. Temos investidores chineses, temos investidores do Médio Oriente, temos investidores da Arábia, temos investidores da Coreia do Sul que têm interesse em toda a área de mobilidade no Estado, no Brasil, de forma geral, e particularmente aqui em São Paulo. Não faltarão investidores. E investimento nestas áreas, Mark, é emprego na veia, porque é construção civil. Então você imediatamente coloca milhares de funcionários, desde o mais simples auxiliar da construção civil até o mais qualificado engenheiro, trabalhando. Portanto, o programa de desestatização em São Paulo, ele é importante não apenas porque libera o Estado para investir onde é necessário, saúde, educação, segurança pública, habitação popular e assistência social, como ingressa recursos no caixa do governo e gera empregos. Olha, falando ainda sobre transporte no estado de São Paulo, eu queria mudar um pouquinho o assunto para as nossas estradas, que são as melhores do país, mas que tem pedágios altíssimos. A gente, quando desce para o litoral, paga um pedágio equivalente a um almoço na Imigrantes, no sistema Anchieta Imigrantes. Algum plano para tentar baixar o custo dos nossos pedágios, que hoje dão um lucro um lucro maravilhoso para as empresas que investiram, né, na época dessa antiga parceria. A gente não pode chamar de privatização, né, das rodovias, mas é como se fosse. Mari, de fato, São Paulo tem as melhores rodovias do país. Das 20 melhores rodovias, 18 estão aqui em São Paulo. E são excelentes, são rodovias de padrão internacional, padrão americano, padrão europeu, padrão asiático. A maior parte destas concessões vem de 3 décadas, 34, 33 anos atrás, onde os investimentos necessários por parte dos grupos investidores eram muito grandes. Isso, evidentemente, impactou o valor dos pedágios. Agora, uma boa parte dessas concessões, Mark, termina no ano que vem, 2019 e 2020. Nos 2 próximos anos, quase 80% dessas concessões vão vencer. Nas negociações, o governo do Estado de São Paulo vai negociar com as operadoras para uma redução dos pedágios. Estimamos em torno de 20% a possibilidade desta redução, sem quebrar os marcos jurídicos. Evidentemente, você não pode quebrar marco jurídico, não pode romper contratos, mas na extensão dos contratos, aí não são novas licitações. A legislação brasileira permite a extensão desses contratos. Na extensão, ter uma redução proporcional. E 2 outros aspectos que serão introduzidos que no passado não existiam. Primeiro, a tarifa ponto a ponto. Mário, você entra, vou dar um exemplo concreto aqui aos ouvintes da Rádio Globo. Você entra numa estrada de 100 quilômetros, percorre 15 quilômetros da estrada. Não é justo que você pague pelos 85 quilômetros que você não vai percorrer. Você não vai usar o asfalto, não vai usar a sinalização, não vai usar os serviços de atendimento, não vai usar nada daquela autoestrada. Você pagará apenas pelos 15 quilômetros que você rodou. Isso não faria com que a estrada tivesse muito mais pontos de cobrança ao longo? Hoje você já tem tecnologia, Mário. Primeiro, para entrar na estrada, você tem que sair da estrada. Então, o ponto de saída sempre vai existir. Você não precisa investir em novos pontos de saída, exceto casos, vamos dizer, muito especiais, onde a malha urbana, eventualmente, se encontra com uma rodovia. Mas a saída já existe. E hoje, com a tecnologia, você põe um selo no vidro do seu carro, debita no seu cartão de crédito, ou debita na sua conta corrente, e você tem o controle disso. Você nem precisa parar mais em pedágio. E além da tarifa ponto a ponto, que reduz proporcionalmente o valor do pedágio, vamos introduzir também, Mark, a tarifa flexível. Isso já existe na Espanha. Aliás, o ponto a ponto existe na Espanha, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. E vamos introduzir aqui também. O que é a tarifa flexível? Horários não convencionais, horários fora do horário de pico. Você tem, a partir das 10 horas da noite, uma redução sensível no movimento das estradas. Você pode ter uma tarifa diferenciada para quem puder se deslocar por circunstâncias, tem trabalho à noite, ou enfim, tem alguma viagem, se sente seguro viajando à noite,
ele terá uma tarifa mais baixa nesta chamada tarifa de pedágio flexível. O Café das 6 está entrevistando João Dória, do PSDB, candidato ao governo do estado. Diga, Mark. O plano de governo do senhor prevê ampliar o número de creches. E aqui a gente está falando da pré-escola e o acesso a ela. Responsabilidade de municípios. Como é que o governo do estado deveria entrar nisso? A prioridade não deveria ser o ensino médio, que é o que o estado mostrou nas pesquisas recentes, ou seja, 4% dos alunos saem da escola com nível satisfatório de aprendizado, 4 em cada 100. E antes dessa pergunta, perguntar para o senhor o que o senhor pensa a respeito do ensino que é dado nas escolas estaduais de São Paulo. Vou responder. Você fez um 3 em 1, vou tentar te responder também. 3 em 1 é outra rádio para... É bom. Tá bom. 3 perguntas. É o combo. É o combo do Café das 6. O combo do Mark. Primeiro, sobre as creches e pré-escolas. Sim, você tem razão. A responsabilidade é dos municípios, mas nós temos que apoiar. Hoje, já o governo do estado faz isso. Já apoia a implantação de creches e a pré-escola em vários municípios, sobretudo na construção das creches. Nós vamos continuar e vamos até intensificar este programa. Muitas prefeituras não têm condição, Mari, de fazer investimentos na construção, na obra de creches. Já tem dificuldade na operacionalização, na contratação de serviços, seja através de organizações sociais ou administração direta de creches e pré-escola. É preciso que o Estado apoie e nós vamos apoiar. Em relação ao ensino médio, é preciso melhorar. Nós montamos um bom grupo de trabalho, várias pessoas, algumas até que já deram entrevista aqui para vocês, que são especialistas e pessoas que conhecem profundamente ensino e ensino público também. Temos que melhorar. Primeiro, valorizando os professores. É fundamental. Não há como ter melhoria do ensino sem a valorização dos professores. E a melhoria gradual também das suas condições salariais, através principalmente da meritocracia, que é um sistema que o professorado aceita e compreende bem, porque aqueles que atingem as metas recebem prêmios em dinheiro, e isso é moderno. Isso acontece na Alemanha, isso acontece em países civilizados do mundo, onde os professores que atingem as metas recebem valores adicionais complementarmente ao seu salário. E digitalizar as escolas também. Para isso temos que preparar, Mark, professores e professoras também, os próprios gestores das escolas. Eu não compreendo mais no século XXI que crianças e adolescentes tenham que continuar aprendendo com giz e quadro negro. As crianças querem isso que você tem aqui na sua frente, amarem também tablets, computadores, kits de robótica, impressoras 3D. Mas crianças com 5 anos já usam celular. Ou presencial, na sala de aula? Não tenho nada contra o ensino à distância. Ele é saudável, ele é bom. Ele é praticado no primeiro mundo, não há nenhum inconveniente. São Paulo tem já uma faculdade que cresceu exponencialmente nos últimos anos, foi criado na gestão do José Serra, expandido na gestão do Geraldo Alckmin e funciona muito bem. Mas se as escolas têm problemas de furto, de roubo, de violência, muitas escolas têm problemas com merenda, com água, como é que a gente vai dar equipamentos como tablets, celulares? Primeiro, de onde vai vir esse dinheiro? E segundo, como garantir essa segurança e essa aprendizagem, muitas vezes, para alunos que não sabem fazer uma conta à mão? Mark, boa pergunta. Em São Paulo, nós fizemos o CELS, estamos fazendo, e o Bruno está dando continuidade, CELS 21. Foi um bom projeto, aliás, criado pela Marta Suplicy. O que é bom, eu reconheço, e o projeto é bom, e nós mantivemos. Apenas transformamos os CELS em CELS digitais. Hoje, praticamente todos os CELS já têm o ensino digital. Preparamos os professores, colocamos kits de robótica, impressoras 3D, tablets, computadores, equipamentos, acessórios. A maior parte eu consegui a doação do setor privado. Só de uma empresa norte-americana nós conseguimos 300 milhões de reais para fazer toda a implantação desse projeto de informatização das escolas e começamos exatamente pelos CELS. Não houve, felizmente, bater aqui na mesa, nenhum roubo, nenhum assalto, nenhum furto, nada nos CELS desde a implantação desses equipamentos. E é o que há de mais moderno. Você vai, é igualzinho às melhores escolas particulares aqui de São Paulo. Recurso para a educação existe. Nós temos que melhorar a qualidade da gestão e apoiar os professores, Mark. 7h39. Vamos à pergunta do nosso ouvinte aqui do Café das 6 para o candidato João Dória. Mari, o nosso ouvinte, bom dia, candidato, bom dia a todos os ouvintes. O nosso ouvinte, o Jimmy, ele pergunta o seguinte: se eleito, o que o candidato pode fazer pela cultura em São Paulo? Lendo a pergunta, já que claramente não foi prioridade na prefeitura. Não, foi prioridade sim, foi uma administração múltipla. Evidente que você tem as prioridades das prioridades, Jimmy, educação, saúde,
segurança pública, habitação popular e assistência social são as prioridades das prioridades. Agora, a economia criativa, onde se insere a cultura, o esporte e outras atividades, que inclusive são fortes geradoras de emprego, são importantes sim. Nós, com uma boa gestão à frente da Secretaria de Cultura, conseguimos vitórias importantes e vitórias significativas, principalmente o apoio do setor privado, investimentos privados na área de cultura e muitas inovações também na área de música, na área de dança, na área de teatro, de manifestações culturais, especialmente nas áreas periféricas da cidade. É competência do Governo do Estado apoiar iniciativas desse tipo, tanto no plano da Secretaria de Cultura do Estado, como apoiar também iniciativas boas e positivas das prefeituras no âmbito do Estado, em diferentes manifestações, seja na música, seja nas artes plásticas, seja no teatro, seja no cinema. E vale lembrar e vale destacar, Jimmy, se você tiver oportunidade, veja o que São Paulo vem fazendo, a capital de São Paulo vem fazendo na área do cinema, levando o cinema até a periferia e participando e estimulando que pessoas possam ingressar dentro do mundo do cinema, desde roteirização para escrever e até para interpretar. É um trabalho inédito e muito bom que vem sendo realizado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Cultura do município de São Paulo, e vamos levar o tema do cinema também para o Estado de São Paulo. Sobre segurança pública, quais são os seus projetos? Porque nós temos cadeias superlotadas e uma população ainda com medo nas ruas. Haveria contratação de novos policiais, haveria novos concursos. Como equipar melhor os nossos policiais aqui em São Paulo e o que fazer com a questão do sistema carcerário e aqui em São Paulo, talvez projetos com parceria público-privada, entregar para empresas que têm um custo mais alto da administração de cada um dos presos, entregar para empresas seria uma solução? Mário, eu vou pedir um pouco de tempo, porque esse é um tema crucial. Mark, segurança pública, saúde e emprego são as 3 principais preocupações de todos os brasileiros que vivem em São Paulo. Em qualquer parte do estado de São Paulo, essas são as 3 principais preocupações, às vezes diferentemente em algumas regiões, mas segurança pública está sempre presente, é uma grande preocupação dos que vivem em São Paulo. Vou começar pelo sistema penitenciário. São Paulo tem um sistema penitenciário razoável, mas nós vamos melhorar. E o modelo que vamos adotar aqui, Mari, é o modelo mineiro. Na gestão do professor Antônio Anastasia, quando governador de Minas, ele implantou em Ribeirão das Neves um projeto inédito no Brasil, tomando como referência os Estados Unidos. O sistema prisional americano, que é o melhor sistema prisional do mundo. É o que mais presos tem, embora o Brasil também bata recordes no sistema prisional. Nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de pessoas que vivem em sistema prisional. Ele fez uma PPP, uma parceria público-privada, marca em Ribeirão das Neves, um município no interior de Minas, onde a prefeitura e o governo entraram com a área, com as terras, investidores privados construíram um complexo prisional para 3.800 presidiários e fazem a operação intramuros. Tudo que está dentro dos muros é responsabilidade desta empresa. E o que está fora é responsabilidade da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Ao longo de 5 anos tiveram uma única fuga, nenhuma rebelião, todos os presos trabalham, todos os presos estudam, todos os presos têm acesso à religião, aquela que eles praticam, aquelas que processam. E são bem tratados. E pagam, e aqui em São Paulo, vão pagar pelo tempo em que estiverem presos também. Nós não vamos fazer com que a sociedade pague pelo tempo que um presidiário se encontra encarcerado. Ele vai trabalhar, vai receber a remissão da sua pena, Mário, ou seja, a cada 3 dias de trabalho ele diminui 1 dia na sua pena, uma outra parte vai para uma pequena poupança para ele ou para a família, se ele não tiver família vai para ele, e a terceira parte vai para pagar o Estado, o custo que ele representa para o Estado. Então esse será um novo modelo que vamos adotar gradualmente no sistema prisional aqui no Estado de São Paulo. E sobre segurança, muito importante, valorização da carreira profissional da Polícia Civil e da Polícia Militar. Gradualmente nós vamos ter que melhorar a condição salarial dos policiais de maneira respeitosa aos princípios da política fiscal do Estado de São Paulo, que é um Estado no azul, Mark. Isso é um orgulho para São Paulo. São Paulo não está como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, numa situação de dificuldade, uma situação vermelha, devendo salários e devendo para fornecedores. Mas nós temos que melhorar a condição salarial da Polícia Civil e da Polícia Militar.
São Paulo contribui com 500 bi para o bolo da União e recebe de volta 45. É muito pouco. Menos de 15%. Essa situação nós vamos gradualmente, vamos mudar também, usando a força no Congresso Nacional da bancada de São Paulo. Voltando à segurança, Mari, quero dizer que nós vamos implantar os BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar. Nós temos 5 hoje funcionando no Estado, 1 na capital, 4 no interior. Marque, nós teremos 22, serão 17 a mais. Cada batalhão é padrão rota, e com a rota não se brinca. Até o criminoso mais ordinário tem medo da rota. E o chefe de facção criminosa tem medo também, porque a rota não brinca. Foi bom o senhor ter citado a questão das facções criminosas. Antes, só uma informação, candidato. A questão dos presídios em Minas Gerais, ele custa R$800 mais caro por preso. Então, é claro que um presídio particular custaria mais caro, e esse é um dinheiro certamente oneraria. Neste valor, eu volto depois para completar a segurança, mas não vou deixar sem resposta a sua observação. Mas a observação, eu creio que ela seja importante na questão das facções também, aí o senhor completa tudo. A gente fala em facção e é uma empresa, são R$400 milhões por ano que o primeiro comando da capital, somente ele fatura. É mais do que isso, inclusive. O candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, aliado do senhor, disse no Jornal Nacional que na opinião dele, essa facção não comanda de dentro dos presídios. Queria saber primeiro se o senhor acredita na tese de que temos um produto de exportação para o resto do Brasil e até para fora, que são as facções criminosas paulistas, e no caso paulistana, que é o primeiro comando, e mais do que isso, se nessa questão da facção, o senhor entende que ela comanda de dentro dos presídios ou o senhor está com o Geraldo Alckmin nessa afirmação? Mark, não são facções, é uma facção, é o PCC, não há nenhuma outra facção. Todos hoje têm um único comando que é o PCC. Há alguns presídios em São Paulo que, infelizmente, há ainda o acesso a celular. E onde você coloca celular, você coloca o planejamento do crime. Por isso que o regime de Ribeirão das Neves é exemplar. Nenhum celular, em 5 anos, nenhum celular entrou no sistema prisional de Ribeirão das Neves. Uma única fuga em 5 anos. Nenhuma rebelião e todos os presos trabalhando. Você não pode ter preso na prisão sem fazer nada, porque o que ele vai fazer? A cabeça dele, infelizmente, se ele não tiver oração, se ele não tiver estudo, se ele não tiver trabalho, a cabeça está pensando no crime, e permanentemente. E se ele tiver acesso ao celular, ele vai planejar o crime. Então nós temos que ter um controle maior, e preso na nossa gestão vai ter que trabalhar, e vai trabalhar. E se tivermos que fazer mudanças do ponto de vista constitucional, no âmbito federal para isso, vamos usar o peso da nossa bancada, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. E sou contra também as saidinhas, não faz sentido isso. Preso é preso para ficar preso, não é para fazer festa em fim de ano, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Namorado, Natal e Ano Novo. Preso tem que cumprir pena. Se trabalhar, tem a remissão de pena e vai gradualmente sobre maior reduzindo. Custo. Eu queria voltar ao tema de segurança apenas para completar os ouvintes da Rádio Globo, dos BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar. Cada batalhão, Mari, tem 300 policiais preparados, armados e equipados. E serão mais 17 no estado de São Paulo. Junto com o BAEP, teremos o DEIC regional, o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil. E vão estar integrados dentro de um sistema que vai chamar COI, Centro de Operações Integrados. Polícia Civil, Polícia Militar e mais as guardas municipais das prefeituras do interior, cujo contingente, com exceção da capital de São Paulo, é maior do que da própria Polícia Militar. Hoje, atuam separadamente. Na nossa gestão, vão atuar integradamente e com treinamento e formação do que há de melhor na Academia da Polícia Civil e na Academia Militar. Integração de comunicação e inteligência policial, Marco. Nós temos que investir na inteligência policial, investir na polícia científica para a elucidação de crimes, porque isso evita que novos crimes aconteçam. E é aí que você estrangula, inclusive, a facção criminosa. Porque aonde que eles colocam esse dinheiro, e as cifras que você colocou são até modestas, é bem mais do que isso. É lavagem de dinheiro. Com a inteligência policial, e aí integra-se também com a Polícia Federal, primeiro para limitar as fronteiras, porque entra tudo aqui no Brasil, é inacreditável. Mas você aí começa a estrangular a lavagem de dinheiro. E quero resumir numa frase, Mari, aquilo que será a nossa política de segurança pública à frente do governo de São Paulo. É polícia na rua
24 horas e bandidos na cadeia. A gente teve aqui no Café das 6 algumas discussões a respeito da água. E a gente faz parte também de uma campanha para a economia de água, para o uso consciente da água potável. A gente teve uma crise hídrica em 2014 e o sistema Cantareira nunca mais se recuperou plenamente. A gente está num período de seca, outono e inverno, ainda com sinais de escassez. Qual é a política de longo prazo que o senhor prevê para evitar o risco de torneiras secas no estado de São Paulo? Bom, primeiro, seguir aqui o modelo que o governador Alckmin iniciou e acertadamente, a interligação de represas. A interligação aumenta a segurança hídrica das regiões que podem ser mais afetadas por períodos de seca. E depois, represamentos, represas menores, mas que atendem 1, 2 ou no máximo 3 municípios também como reserva hídrica. E terceiro, estimulando as pessoas, como você mesmo colocou, a economizarem água e criar incentivos para isso também através da Sabesp, para as pessoas que reduzirem o consumo de água, pagam menos também e tem bônus especiais. Isso já deu resultado aqui em São Paulo. Mas as obras de infraestrutura vão prosseguir na interligação de represas, Mark, e em represas menores, mais localizadas para atendimento de 1, 2 ou no máximo 3 municípios. E se eu posso fazer uma sugestão, a recuperação das matas ciliares e a recuperação dessa vegetação nativa é extremamente importante. É importante, sim. Pouca gente fala dessa recuperação, né, das matas, mas é muito importante. E a proteção das represas também. Né? Não permitir a invasão nas bordas das represas. Candidato, nós já estamos chegando quase ao fim da nossa entrevista. Eu queria saber a sua impressão. Mais. Né? Eu também. Eu quero saber a sua impressão. O café não vi ainda, mas está valendo. As notícias de hoje. Olha, tivemos recentemente, hoje cedo, nós demos a notícia da prisão do Beto Richa, candidato ao Senado, pelo seu partido, PSDB, lá em Curitiba. Ele, a mulher, o ex-chefe de gabinete, fazendo parte do grupo de ação de combate ao crime organizado, por suposto desvio de verba e favorecimento na construção de rodovias no Paraná. O seu discurso também sempre foi de combate à corrupção. E essas prisões, inclusive quando afetam alguém do seu partido, comprometem um pouco a imagem, não? Mari, eu volto a repetir, Mark, o que sempre tenho dito. Primeiro, eu sou ficha limpa e adoto isso como modelo e como princípio. Doa a quem doer, as investigações têm que ocorrer, inclusive no PSDB, de pessoas que são do PSDB ou foram do PSDB, ou têm mandato no PSDB, ou tiveram mandato no PSDB, assim como no PT, no PTB, no MDB, todos os partidos, não há seletividade nisso. Todos devem pagar. A investigação existe para ser cumprida. E se concluir pela penalidade, que se cumpra. Lugar de bandido é na cadeia, seja bandido de colarinho branco, seja bandido comum, seja bandido de facção. Um dos desafios do senhor para esse próximo governo, caso o senhor chegue a se eleger, é a empregabilidade. A gente sabe que a empregabilidade ela resvala em mobilidade. Muitas das pessoas que moram em Guarulhos, Osasco, Franco da Rocha, Francisco Morato, Carapicuíba, pegam horas de ônibus, às vezes de trem, para vir trabalhar em São Paulo. Como descentralizar isso? Quais os planos do senhor para empregar essas pessoas fora da capital? Mark, o problema da empregabilidade é um dos 3 mais fortes problemas do país, geração de empregos. Dilma Rousseff, na extensão do governo Lula, entregou o Brasil com 14 milhões de desempregados e 7 milhões de subempregados, 21 milhões de brasileiros na faixa de sofrimento. Nós temos que melhorar a economia do país como um todo para gradualmente revitalizar e permitir a empregabilidade. Hoje temos 13 milhões e 200 mil desempregados, mas continuamos também com 7 milhões de subempregados. Gerar empregos locais facilita e evita esse deslocamento e permite, inclusive, uma melhora na qualidade de vida das pessoas, porque o deslocamento curto, limitado, você tem mais tempo para a família, mais tempo para o lazer, mais tempo para o esporte e trabalha melhor também, não fica um tempo enorme, excessivo dentro de ônibus ou nos trilhos dentro do metrô ou do trem. E esses programas devem valorizar as culturas locais específicas. Você falou de Guarulhos, por exemplo. Guarulhos é um distrito, depois da capital de São Paulo, é a maior cidade do estado. A vocação industrial, nós temos que valorizar investimentos na produção industrial, em tecnologia, no setor de laboratórios, o setor automobilístico, que são algumas das áreas proeminentes em Guarulhos. E também serviços e comércio. Guarulhos é muito forte na área de serviço e na área de comércio. E ação sempre integrada com as prefeituras. Quero aproveitar para dizer que não vou fazer gestão
PSDBista nem tucano. Vou fazer uma gestão de governo. Governar com todos, os que votaram em mim, os que não votaram, os que são do nosso partido e os que não são. Não haverá a gestão seletiva. Eu me refiro porque Guarulhos tem um prefeito, que eu respeito, é um jovem prefeito, o Guti, que não é do nosso partido, mas eu tenho dialogado com ele pela importância que Guarulhos tem na relação com São Paulo, no trabalho, na segurança pública, na mobilidade e no saneamento. E estimular essas vocações e trazer investidores internacionais. E Mari, aí eu trago a vantagem de 45 anos de setor privado. Eu conheço os investidores, eu sei aonde estão os fundos, os bancos, os investidores e o grau de interesse que eles têm no Brasil e particularmente em São Paulo. E vou buscá-los. Eles têm e vão fazer investimentos importantes aqui. E quando você faz investimento, você gera empregos e gera oportunidades. Muito obrigada ao candidato João Dória, nosso segundo convidado aqui no Bate-Papo, na entrevista no Café das 6. Obrigada, Mark. Obrigado, Mari. Obrigado, candidato. Obrigado, Mark Tauí. Obrigado, Amanhã Mari. tem mais. Tem mais. Amanhã temos Edson Dorta, 46 anos, servidor público federal da coligação PCO. Um bom dia para o nosso querido ouvinte. Obrigada, Juliana Alves. Ludmila Candal. Obrigada, Mari. Mari, quem quiser mandar pergunta pro convidado de amanhã, só mandar pro 11 9 70 71 94 10. Também receberemos perguntas para amanhã. Edson Dorta. A gente encerra então o nosso Café das 6 com o quadro especial de entrevistas ao governo de São Paulo. Muito obrigada ao candidato João Dória. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Obrigado. Rádio Globo. Eleições 2018.